Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, existem muitos pecados que as pessoas cometem e às vezes se torna normal na vida delas. Talvez você não tenha percebido, mas muita gente, e até mesmo cristão, tem cometido certos pecados e tem se tornado praticamente normal no meio do povo de Deus. E eu vou te falar nesse vídeo 5 pecados que muitas pessoas têm normalizado nos últimos dias. E vou mostrar na palavra de Deus que são erro, que são pecado e que Deus vê com tristeza esse ato que essa pessoa está cometendo. Amém? Antes de tudo, eu gostaria de falar que quando a gente fala em pecado, a gente tem que saber que todos nós pecamos, mas há uma diferença entre pecar, errar e viver no erro, viver no pecado. São coisas diferentes, são coisas distintas. Uma coisa é eu pecar, outra coisa é eu viver no pecado. Tá certo? Então, 5 pecados que muitos cometem e que está se tornando praticamente normal porque as pessoas não estão ligando mais, não tem mais temor de Deus sobre esses pecados. O primeiro pecado que muita gente tem normalizado é falar palavrões. Muitas pessoas têm falado palavrões. O que é palavrão? São palavras torpes, palavras de ofensa, palavras ofensivas, de baixo calão. Então muitos crentes, muito povo de Deus, tem na hora da raiva, na hora do calor, da emoção, do momento, fala palavras que saem da sua boca, palavrões, e às vezes as pessoas têm normalizado como se fosse algo normal, mas não é. Vamos lá para o livro de Tiago, para vermos o que a Bíblia fala sobre isso. Livro de Tiago, lá no finalzinho da Bíblia, capítulo de número 1, versículo de número 26, que diz assim: Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. Então, se alguém, através dessa palavra, diz que é religioso, que serve a Deus, e não consegue controlar a sua língua, a religião desse é vã, é inválida. Ou seja, ele fala apenas por falar. Por quê? Porque alguém que serve a Deus, ou que diz que serve a Deus, não tem como servir a Deus e falar palavrões, e falar palavras no calor do momento, e falar coisas que desagradam a Deus naquela hora. E talvez alguém diga, mas foi no calor do momento, uma raiva todo mundo passa. Certo. Só que a palavra de Deus nos ensina que o servo de Deus, ele tem domínio próprio. Então não tem como alguém que diz que é cheio de Deus, na hora da raiva, na hora da emoção, falar palavras que não agradam ao Senhor. Então, se você diz que serve a Deus, você tem domínio sobre aquilo que você fala. Amém? Primeiro pecado é esse, que muita gente tem normalizado, falar palavrões. Segundo pecado que muita gente tem normalizado é ser guloso. O pecado da gula é algo pouco falado nos últimos dias, mas é algo que a gente precisa falar sobre isso. Porque o que é a gula? Gula não é simplesmente comer muito. Gula é você comer sem controle. Até mesmo uma brincadeira que dizem que os crentes ele não bebe, mas come muito. Isso não é tão certo, não é tão correto o cristão ter a fama de comer tanto. Por quê? Porque a Bíblia nos ensina que a gula é um pecado. Por quê? Porque ser guloso é você ser descontrolado. É você comer além daquilo que você pode suportar. Entenda.
Deus não se entristece com alguém que come muito, não, mas alguém que come sem controle. Alguém que, por exemplo, também ele não consegue deixar de comer algo. Alguém que é fascinado por certos alimentos. Alguém que não consegue passar um dia sem comer alguma coisa. Alguém que quando vê certa comida que gosta muito, não consegue mais parar de comer. Ele já está cheio, mas mesmo assim continua. O que é isso? É a carne falando mais alto. Então, alguém que tem a gula não pode agradar a Deus. Então, é algo que tem se tornado comum no meio dos cristãos, mas que a gente não pode normalizar. Por quê? Porque o pecado da gula é visto por Deus com tristeza. Amém? Terceiro pecado que muitos estão normalizando nos dias de hoje é assistir filmes ou séries com cenas imorais ou cenas impróprias. O que é isso? Às vezes a gente está assistindo um filme, como todo mundo assiste, uma série ou algo do tipo, e de repente aparece lá cenas que desagradam a Deus. Ou seja, cenas, por exemplo, de um homem sem roupa, de uma mulher sem roupa, e às vezes a gente acha isso normal, mas na verdade não é. Para um servo de Deus, para um cristão, é totalmente impróprio, como a palavra de Deus diz. A palavra do Senhor fala que tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Ver o que é que a palavra de Deus diz. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Então, o que é que essa palavra diz? Tudo é permitido, mas nem tudo vai me edificar, mas nem tudo vai me levar para perto de Deus. Então, quando a gente assiste algo e vê uma cena dessas, e a gente continua tocando naquela tecla, ou a gente finge que não está vendo, é a gente fechar os olhos para o mundo espiritual. Ou seja, muitas pessoas pensam que imoralidade é apenas você ver pornografia. Não. Também é quando você olha para uma cena daquelas e acha que isso é normal. E não é. Você está desagradando a Deus porque aquilo dali é visto por Deus como erro. Amém? Então, se você é uma dessas pessoas, uma pessoa que assiste isso e acha que é normal, lembre-se, não é normal. Quarto pecado que muita gente tem normalizado nos últimos dias é o pecado da mentira. Mentira é visto por Deus com tristeza, porque a própria Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira, e quem mente, portanto, é filho do diabo. Se você é alguém que anda na verdade, é alguém que agrada a Deus. Mas se você anda na mentira, você desagrada a Ele. Quinto pecado que muita gente tem normalizado nos últimos dias é o pecado da fofoca. Lá em Tiago 3,5 vai falar sobre a língua, que a língua é como um fogo que pode incendiar todo um bosque. Então, fofocar é falar mal de outra pessoa. É você espalhar notícias ruins sobre outras pessoas. Você espalhar o escândalo. E a palavra de Deus diz: ai daquele pelo qual vem o escândalo. Então, é o pecado pelo qual muita gente tem normalizado, mas não pode, porque é visto por Deus como erro. Amém? Irmãos, esses são 5 pecados que muita gente tem normalizado, então fuja deles, em nome de Jesus. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Se inscreva no canal, deixe o seu gostei e até a próxima, se assim Deus permitir.